Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e hoje a gente recebe aqui o meu amigo Roy Siqueira. Então, o Roy é maratonista, ultramaratonista, triatleta e treinador, claro. Então, a gente falou sobre o histórico dele no esporte também, veio do futebol. Então, a gente contou algumas curiosidades aí do Roy. Também, quando ele descobre que ele tem TDAH. Então, ele descobriu que muita coisa que ele passava na infância é porque ele tinha TDAH e não sabia. Então, a gente fala também sobre isso. Então, talvez eu possa ajudar vocês aí também com os seus filhos. E como ele começou no triatlo, enfim, o histórico dele no esporte, sempre como um atleta amador, mas também todo o desenvolvimento dele ali e as maratonas, enfim, a gente fala muito sobre isso. A gente conversou também sobre longevidade, ele ser treinador também. A gente conversou, ele acabou de conseguir a medalha dele das Six Majors, né? Ele finalizou Tóquio agora 2025 com 2:48, que foi a melhor marca dele dentro dessa conquista das Majors com mais idade. Então ele começou, a primeira foi em Berlim em 2015, agora 2025, 10 anos depois ele faz a melhor marca dele. Então também longevidade no esporte, render mais, performar mais com mais idade. Então é um papo muito legal também, porque hoje a gente, com tecnologia, com saúde, com treinamento correto também, muita gente performando mais com cada vez mais idade. Então a gente falou sobre isso. O Roy tem 44 anos, né? Não é? Eu tenho 41, então estamos numa faixa etária parecida, mas que é bastante interessante falar sobre o assunto, trazer isso à tona. A gente até cita um exemplo aí, mas eu vou deixar para vocês ouvirem no episódio. E falando também, claro, uma coisa que eu sempre gosto de falar quando eu falo com treinadores, donos de assessoria, é saber o futuro do mercado. O mercado de assessoria tem mudado bastante, tecnologias hoje, com a inteligência artificial trazendo muita facilidade, mas como ele enxerga isso também, o boom da corrida, enfim, eu gosto sempre de entender um pouquinho da galera que está ali na linha de frente, a percepção deles do mercado. Bom, antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores, então tá minha Felt aqui revisadinha, pronto para o treinamento aí do meu ciclo da minha próxima prova, a 1, com as melhores roupas para o triatlon, corrida e pedal. A Blue Seven, você vai fazer a natação da sua vida. A Fitzona One Stop Endurance Shop, onde você encontra todos os suplementos que você precisa para o seu Endurance. A Plant Power tem agora sabor novo de Jungle em pó para você levar na viagem. Eu levei agora, passei 20 e poucos dias fora. Só o Junglezinho em pó facilita demais a vida. Não fico sem meu Jungle. A Outlive com o Daily Health, a gente estava junto agora em São Paulo, foi bem massa. E a Rosa Veta com a minha camisetinha aqui de cosméticos esportivos. Vou deixar todos os cupons aqui embaixo na descrição do episódio para vocês e também o link do MT Desconto, onde vocês encontram não só esse, como todos os nossos outros parceiros de desconto. Tem muita coisa boa para vocês lá. E lembrando, se curtem nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro. Aí vocês vão ver os benefícios que o membro do nosso canal tem. Um gelzinho por mês, vocês ajudam muito o Mundo Tri a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Lembrando, que você está no seu iPhone, esse botão não aparece. Então a gente deixa o link aqui embaixo para vocês, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos pro papo com o meu amigo Roy Sequeira. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje eu recebo aqui meu amigo Rodolfo Siqueira, o Roy Siqueira. E aí, Roy, beleza, meu amigo? Tudo bem, Gabriel? Como é que você tá, meu irmão? Ó, já acabou a minha luz aqui. Voltei para casa hoje, tô até sem nem carreguei as luzes aqui ainda. E já matei a curiosidade, que o nome do Roy é Rodolfo. Eu não sabia, então já, É já, já isso. valeu o podcast já. Rodolfo, sua mãe, quando ela tá brava, ela vai chamar Rodolfo. Ou a Soraya também. A Soraya, É. quando tá nervosa, fala. Não é um bom sinal, né? Não é, com certeza. Meu velho, cara, eu gosto de começar sempre perguntando assim, antes de falar de profissão e tudo, como é que é teu histórico no esporte, assim? Bom, tua vida é o esporte hoje, né, profissionalmente também, né, como profissão, Sim. mas como é que foi o Rodolfinho aí? Como é que foi o começo? Sempre o esporte que teve na vida aí? Pô, mas primeiramente queria agradecer, Gabriel. Pô, que Obrigado aí pela isso? oportunidade, pelo bater papo aqui contigo. Pô, uma honra. Que Só isso? grandes feras aí sentam ao lado para conversar. Então, vamos nessa. Cara, eu sempre gostei de esporte desde moleque, mas eu era apaixonado por futebol. Eu tinha aquele sonho de ser jogador de futebol, né? Pô, que massa. Hoje, com as minhas filhas pequenas, e elas me perguntam, papai, o que que você queria, né? Se tinha algum esporte, eu falava, eu queria jogar futebol. E a molecada, né, na idade dela, só querem jogar futebol. É. Eu falo, eu entendo bem eles, filho. Ah, eles só querem saber de jogar futebol. Eu falei, eu era um desses. Então, meu, pô, até meu, sei lá, 12, 14 anos, eu jogava no time da escola, jogava num time da segunda divisão ali, do futebol do salão, e ao mesmo tempo eu também fazia natação, né? Mas era uma natação mais recreativa, Uhum. e que era 3 vezes por semana, numa academia chamada Showa,
que é uma academia que tem em alguns bairros, Uhum. e tinha a equipe de natação de treinamento dessa academia. E eu fazia parte do treinamento de natação dessa academia. Uhum. Então, era um pouquinho mais pegado o treino de natação, não era aula só de Sim. natação. Eles colocavam a gente em competições, assim, não nada interclubes, mas algumas competições mais amadoras, né? Então, eu estava participando. Aí teve um período da vida que entrou o jiu-jitsu, então eu fui jiu-jiteiro também, peguei a Cara. faixa azul do jiu-jitsu na época da faculdade. Uhum. Fui para o Interef um ano e fui campeão de jiu-jitsu Oh, na branca. Porra, um orgulho, meu. oh, legal Nunca tinha demais. sido campeão de nada, ganhei lá, fiquei felizão. Então, eu sempre fui envolvido com esporte, né? Então, não sabia o que que eu faria diferente que não Uhum. fosse alguma coisa relacionada com esporte. E aí caiu a educação física, né? Mas você teve vontade de ser jogador profissional? Era a ideia? Ou era só aqueles moleque rato de bola mesmo, queria jogar bola, só jogar? Você chegou a pensar em ser profissional? Não, pensei, eu sonhava mesmo, queria, falava com Uhum. meus amigos, tal, mas me faltava uma coisa fundamental, disciplina, resiliência, faltava saber sofrer. Eu era muito preguiçoso, eu era mimado assim, Ah, né? Eu era filho único, então criado um tempo pela avó, então eu tinha tudo ixi. na minha mão, sabe? Não sabia sofrer. Quem veio me ensinar o sofrimento depois de muitos anos foi o triatlo, né? O Iron Man. Ele Aham. que falou, meninão, é isso que é sofrer, entendeu? E então, mas, cara, como eu não tinha essas qualidades, eu tinha até um certo talento, mas a gente sabe, né? Quando se tem talento, em algum momento, principalmente quando você vai envelhecendo, esse talento só não sustenta. Então, Uhum. eu teria que estar treinando, eu teria que estar lá me expondo, teria que estar, né, aceitando algumas derrotas e eu não tinha essa maturidade. E Legal. aí ficou só no sonho mesmo, né? Né, depois, hoje, eu entendo que, né, eu consigo enxergar alguns adolescentes ou jovens com essa maturidade que não tinha e eu fico admirado e eu Uhum. falo, cara, que legal, né? Se eu tivesse essa maturidade, eu acho que teria sido diferente. E ao mesmo tempo também, né? é, eu consigo ver que, cara, se ele gostar dessa rotina, se ele curtir, ele tem um baita potencial para se desenvolver. Se tão cedo já tem essa cabeça meio que pronta, né? Uhum. Pô, é daí para frente, para cima. Pô, que legal, cara. É bom ouvir que é engraçado, né? Falar que não tinha disciplina, não tinha resiliência, tudo Cara, que nada. hoje é a tua vida, né? A tua vida onde te É, levou, né? Mas também são aprendizados, é, né, cara? Não tem jeito. De moleque, botar na cabeça do moleque, sim. isso é difícil, né? E eu tinha também, né, depois de adulto, eu vim identificar que eu tenho TDAH. Hum. E então era muito difícil para eu estar me concentrando, era muito difícil para eu Aham. estar conseguindo canalizar esses pensamentos, né? Então, quando eu tive o diagnóstico, é aquele momento do uau, nossa, agora faz sentido. Por que que eu não entendia nada na escola? Por que que eu ia para a escola e eu ficava olhando e falava, o que que eles estão falando? Eu não entendia, Caraca. Gabriel. É muito louco. E aí, né, eu fui aprendendo, né, não tinha, infelizmente, os meus pais, eles não tinham essa condição de fazer, né, Uhum. de procurar entender se eu tinha algum problema ou não. Então, eu fui meio que um sobrevivente, assim, sabe? Eu tive que me virar para passar de ano ali, né, para entregar as coisas e, de alguma forma, com a ajuda de outras pessoas também, e depois da própria vida, eu falei, opa, peraí, eu preciso dar um rumo, né, uma direção melhor. E aí ficou tudo mais fácil, uma vez que você, né, sabe Uhum. que precisa dessa disciplina, precisa dessa resiliência, né, que isso que eu olhava como sendo algo chato, isso, pelo contrário, era algo que me deixava muito bem, sabe? Eu ficava Uhum. mais tranquilo, mais em paz mesmo. E o negócio E aí agora do TDAH também tem a questão às vezes, do hiperfoco, né? Então imagino que o futebol fosse meio que teu hiperfoco ali também. exatamente, Uhum. total. E hoje, né, hoje a Soraya, ela está muito mais atenta a isso
E ela fala, cara, é impressionante quando você está focado em alguma coisa, esquece, cara. Você não consegue prestar atenção nas outras coisas. Só que hoje fica mais fácil de, né, Aham. de entender até quando eu tô indo para um caminho assim um pouco não saudável. Falou, opa, pera, segura, calma, calma, né? Dá uma equilibrada aí e segue. Mas era Pô. bem difícil, E desafiador. o triatlon, que horas entra aí o triatlon, a corrida de rua? Quem veio primeiro aí nessa história? O primeiro foi a corrida, veio Uhum. em 2001, que eu trabalhava na Reebok, que é a academia aqui da Vila Olímpia, e tinha um treinador, que é o Emerson Bizan, que ele tinha assessoria de corrida dele. Uhum. E aí ele treinava vários alunos, e eu era estagiário da academia. E aí eu comecei a participar da assessoria dele, como atleta. Então ele foi me treinando, e aí eu fiz a minha primeira prova de 10K em março de 2001. Aí eu fiquei fazendo, né, como eu era da musculação também, nessa época eu estava na musculação, como estagiário, né, da Uhum. academia e gostava bastante do treinamento. Então eu fazia uma parte do ano eu fazia a corrida e aí veio a provinha de 10K e depois veio uma meia maratona. E no ano seguinte eu fazia musculação, pesado. Aí era para ficar saradão, sabe? Para ficar fortão. E isso foi até 2005, dessa maneira. Musculação e, e a meia maratona. Musculação e meia maratona. Uhum. Então, meio semestre para cada, sabe? Com um foco, né? Mais Aham. na corrida, um foco mais na musculação. O ano inteiro fazendo os dois, só que com uma pegada muito maior em um ou no outro ao longo do ano. E aí, em 2005, entrou o tri, que eu nadava quando eu era moleque, né? Pô, pedalar, eu acho que muitas crianças têm a Uhum. vivência do pedal, né? Eu não sabia nada de pedal, só do recreativo mesmo, Aham. só da brincadeira de pedal. E aí, em 2005, pô, né, eu quero brincar aqui do triatlo. Aí eu fui lá, peguei uma KHS bem velhinha ali, de alumínio, e, e fui tentar, né? Fui brincar. Aí eu entrei no Marcos Paulo, Ah, e, um, e aí eu fui atleta de novo para começar a entender a brincadeira e brincar. Aí fiz 2005, 2006 no tri, 2007 eu fiz meu primeiro Iron, 2007. Aí veio. Aí, né, depois que eu comecei o tri, aí a corrida ficou como esporte do tri mesmo. Eu uhum. não só corria, entendeu? Aí eu tava fazendo as provas de triatlo com mais frequência. E na parte profissional, você falou que estava na Reebok ali, estava na musculação, que horas também que mudou de falar, cara, vou montar o meu negócio, vou tocar isso, ou isso talvez seja também o ramo que eu quero seguir dentro da educação física? Ah, a equipe Performance veio bem depois, né? Ela veio Uhum. só em 2018. Isso a Ah, gente está puta, falando em recente. 2005. E em 2004 eu montei uma equipe de treinamento personalizado. Eu era personal trainer, eu Uhum. tinha uma demanda grande e aí eu precisava, né, de outros professores trabalhando comigo para absorver essa demanda. Então eu montei uma equipe e a gente dava treinamento é, personalizado para essa galera. Uhum. O Já que na que corrida. aconteceu? Já na corrida, né? Não, então, não. Geral. Era condicionamento físico, era Tá. musculação, para estética, para Beleza. galera emagrecer, para ficar fortinho, né? Aquela pegada de academia mesmo. Aham. Mas o que aconteceu? Eu estava me envolvendo cada vez mais no esporte, no tri. Então eu comecei a aplicar aquilo que eu sabia da musculação, eu comecei a aplicar para o meu treinamento, né? E aí comecei a atrair muitos atletas que queriam também esse olhar um pouquinho mais específico, Uhum. de quem conhecia a musculação, mas que também conhecia não só de estudar, mas de viver o esporte, no caso o triatlo. E aí eu comecei a ter muitos alunos voltado para o triatlo e para a corrida. E vim crescendo, Uhum. né? Com esses alunos, mas ainda como personal. Entendi. Em 2010 eu caso com a So e a gente vai para San Diego
onde eu fico um ano lá com o Sérgio Borges. Não sei se você conhece o Sérgio Borges, o Sérgio. Ele era Isso. um, pô, baita técnico de triatlon, treinou alguns nessa época aí de 2010, 2012, e eu fui fazer um estágio lá com ele, eu e o Rodrigo Tomé, parceirão meu. Uhum. E a gente ficou um ano inteiro, né, vendo os treinos e sendo treinado por ele, para entender como que era a metodologia dele. Pô, foi sensacional, né? Tipo, casei, fui para lá, fiquei um ano de lua de mel com a Sô, maravilhoso, vivendo como um atleta. Aí sim, esse ano a carga de trabalho era muito pouco, né? Então eu treinava, trabalhava um pouquinho com ele e a gente treinava o dia inteiro, eu e o Tomé, cara. Então foi o ano ali do meu, né, da minha carreira como um atleta amador que eu mais evoluí. Uhum. Pô, chegava para dormir 9 horas da noite, 6 horas da manhã eu tava de pé, cara. Tinha dormido 9 horas. Eu falei, cara, não precisava nem de suplemento, Gabriel. Pô, não É. precisava nem de suplemento, velho. Então E San Diego é foi muito irado ainda, legal a né? San Diego experiência. é animal É de irado, treinar, cara. cara. Treinei lá já, é Pô, a muito gente massa. pedalava a gente pedalava ali na estrada, encontrava vários pró pedalando também ali na época, cara. Muito, muito legal, né? Pô, Uhum. respira esporte. Então foi uma vivência boa. Aí quando eu voltei de lá, aí eu já voltei dentro da Five Ways como treinador de triatlon, mas ainda com a minha equipe de personal. Minha equipe de personal ficou, né? Eu tinha um sócio Uhum. que o sócio ficou tocando enquanto eu estava lá. Aí quando eu voltei, né, a gente continuou a equipe mas eu comecei a me envolver mais com assessoria esportiva. Uhum. Aí eu fiquei com a Five Ways até 2015 e aí, não, até 2013. Aí eu saí da Five Ways e comecei a montar os treinos online para minha galera e Uhum. para a galera que estava me procurando para fazer as provas de triatlo e corrida. Cara, e tinha a equipe ainda de personal, mas, né, o amor, a paixão já estava no esporte, já estava Aham. no triatlo, já estava na corrida, já estava nesse lifestyle, cara. Tipo, o condicionamento físico, né, a questão do personal, a parte estética eu já não tinha mais nenhum aluno, sabe? Aham. A parte só do social ali, já não atendia mais ninguém, era só quem estava querendo, né, aplicar um treino legal para o esporte, queria estar melhorando no esporte. E nesse meio tempo, cara, eu quase que fiz uma parceria, cheguei a fazer uma parceria com o Lobo, né, para ser um braço do Lobo aqui em São Paulo. Ah, que legal. Só que foi acho que em 2016, 2017. Só que aí, cara, tipo, eu tava ali com os meus alunos, tava com o Lobo ali e em algum momento a Soraya, né, e a equipe ali que tava comigo falando, Roy, pô, mas e os seus, né? Você tem já os seus clientes, como é que vai acontecer? Então, eu cheguei e falei, Lobo, pô, cara, pô, muito legal essa oportunidade que você me deu aqui, cara. Gostei pra caramba, mas eu acho que chegou a hora da gente tocar aqui aí que. E aí eu abri, aí uma semana, foi engraçado que na mesma semana, um dos meus sócios, né, o Nicholas, chegou e falou, Roy, por que que você não abre a assessoria da IQ? Eu falei, cara, por isso, porque a logística é difícil, né? Você sabe que tem que cortar cedão, você sabe que tem que ir para as provas, você sabe que, É. meu, eu não tenho, naquela época eu dava muita aula de personal ainda, eu não tenho condições de ir. Uhum. Ele, não, se quiser eu te ajudo. Eu falei, ah, beleza. Na mesma semana, na quinta-feira, o Rafa, um outro sócio, falou, Roy, por que que você não abre a assessoria da IQ? Eu falei, pô, peraí, vocês conversaram? Vocês trocaram uma ideia? Ele falou, É não. um complô, né? Falei, então eu acho que chegou a hora, Aham. né? Eu falei, pô, então, né, os astros se alinharam aí, acho que vamos para cima. Vocês toparem, mas é isso. Eu não consigo, né, ser ter esse braço aí da estrutura, essa logística aí fica por conta de vocês. Eles, não, beleza, vamos embora. E aí, em 2018, surgiu a EQ Performance. Então, a gente é novinho mesmo no mercado aí de É. triatlo e corrida. Como é que sim, né? Mas eu namorava, acho que você da Five Way. O Rafa eu conheci na Reebok. O Rafa nem nadava, eu acho ainda. O Rafa não tinha nada a ver com o triatlo ainda. Acho que ele começou É, lá. não, ele era só professor de É, natação, né? O Rafa. Ele ainda não né? fazia triatlo. Né, não fazia Eu triatlo. comecei a introduzir nele, eu comecei
a levar, plantar sementinha. Caiu no golpe. Rafa caiu no golpe. Não, boa. É, Eu acabei indo para a parte meio profissional aqui, mas vamos terminar o Roy Atleta aqui, porque eu tenho algumas dúvidas aí sobre assessoria que depois eu quero te perguntar também. Mas, cara, nesse meio do legal. caminho, muito triatlon e legal que tem o teu, peguei no site lá da IKEA, lá teu currículo todo lá de Aham. quantidade de Ah, provas. legal. Mas, cara, que horas também que você começou? A gente tava falando em off, você tava falando, cara, a hora eu corro, tô me dedicando, então me dediquei, né, a pegar agora a sexta, Sim, né, a medalha da Six Majors, a gente fala disso também, mas foi a rotina de trabalho mesmo que falou, porque, cara, manter triatlo o tempo inteiro, Ironman todo ano é um negócio complicado, tem família, tem trabalho, né, tem tudo. sim. Como é que você voltou às origens, digamos assim, da corrida e ficou dividindo a tua vida aí? É. Então, de 2005, né, Uhum. a 2012 foi só tri. Eu fiquei esse período todo fazendo os Ironmans, então eu fiz o primeiro em 2007, aí 2008, 2009 eu não consegui a inscrição, aí eu voltei para a corrida Ah, nesse semestre, fiz a Conrads, massa. porque eu precisava de um objetivo bem grande, sabe, no ano para essa disciplina que eu falei, essa resiliência, que eu estava nesse processo de transformação. Uhum. Eu me sentia muito bem quando tinha o ciclo de treinamento, sabe? Eu sentia, e é engraçado, né? E eu não entendia o que eu sentia, mas eu sentia essa clareza nos pensamentos, eu Uhum. sentia esse foco que eu conseguia dar para minha vida, que eu não tinha devido, né, ao problema do TDAH. Uhum. Enfim, então aí 2009 foi a Conrads, 2010 Iron, 2011 foi St. George, o Ironman, só que eu estava morando lá nos Estados Unidos, então eu fiz a prova que ainda era full lá, né? Uhum. E em 2012 eu fiz Brasil de novo. Então foram quatro aqui no Brasil e um lá em St. George. Aí 12, né? Quando eu voltei, eu fiz ainda o Ironman, mas aí a gente já estava querendo dar um gás mais na empresa. Aí eu sentei com a Su, falei, pô, acho que é o momento agora de dar uma, né, tirar um pé um pouquinho dessa rotina de treino, que eu já tinha ganho bastante experiência, né? Já tinha ganho uma confiança legal, Uhum. tanto para mim quanto para, né, estar ajudando outras pessoas ali no esporte. Falei, cara, legal. Então, aí a partir de 2012 eu voltei só para corrida. Aí eu comecei a fazer ali no mínimo umas duas maratonas por ano, porque para mim, Gabriel, de novo, né? Não é Uhum. só a parte física, né? É saúde mental que eu Sim. preciso. Então eu percebo quando não tem essa rotina, né? Quando eu não estou, né, em alguma meta ali no ciclo, esses meus pensamentos eles começam a ficar bagunçados. Uhum. E aí eu não produzo tanto na minha vida como um todo, entendeu? Eu não consigo manter o equilíbrio. Então eu preciso realmente dessa dose de dopamina, essa Uhum. dose de, né, de conexão para manter esse foco mental. Uhum. Então, cara, aí vieram as maratonas, né? Aí comecei a me especializar na corrida, porque no tri, como eu nadava desde criança, eu sempre saí bem da água, saía legal. Na bike, cara, a bike é o menos técnico dos três esportes, né? Das três modalidades, é mais força. Uhum. Né? Eu era uma pessoa relativamente forte, então eu conseguia performar legal na bike. Agora na corrida, irmão, todo mundo me passava. Eu não conseguia correr, velho. Mesmo sendo que a Aham. corrida, ela entrou um pouco mais velha para mim, né? Eu Uhum. tinha 20 anos quando eu comecei a correr, 21 anos, né? Então, um nadador, você sabe que, né, ele não Não tem corre, muita, né? não é muito bom na corrida. É, Então, foi o esporte que eu mais demorei para pegar. que doido, E cara. aí, cara, depois desse tempo, né, que a gente estava conversando, que eu fiquei de 2013, o meu outro Iron foi 2023, que eu fiquei 10 anos só correndo. Porra, aí eu já era um corredor, cara. Eu já não era mais um triatleta, entendeu? Aí eu já tava com a cabeça, cara, eu vou entregar a bike e eu vou para onde eu conheço agora. Tô Aí em o casa, que eu tô jogo em casa. o jogo tinha mudado já. Então isso foi muito legal de ver, sabe? Essa especificidade, Uhum. né, de você colocar, né, mais tempo ali naquela dificuldade que você tem e perceber que você está sendo tá melhorando como atleta, está se desenvolvendo como atleta e
E não é porque você não está nadando nem pedalando que uma vez que você encaixe, né, as duas modalidades, que você não vai ter uma performance tão boa quanto você já teve enquanto você Uhum. estava ali, né, performando, porque você estava se desenvolvendo. E, consequentemente, uma vez que você encaixa a natação e a bike, né, aquela qualidade de treino que você consegue colocar hoje, você vai transferir para a natação e para a bike hoje, que você vai começar a Sim, fazer. Então, isso é muito interessante. sim. E aí eu já tinha tido algumas provas disso, né? Porque nesse meio tempo que eu estava só correndo, eu vinha também, fazia uns meio Ironman, fazia ali fiz um Pirassununga, fiz um meio de Floripa, fiz um outro, né, outra prova ali de Floripa. Então, quando eu colocava um pouquinho de treino ali, porra, umas performances que eu nunca tinha conseguido lá atrás, cara. Fala, porra, que legal, velho, que legal. Então é isso, assim, né? Uhum. Tipo, aí 2023 ficou bem claro. Infelizmente, o dia naquele ano foi muito duro, né? Foi. Chuva, frio. Eu quase abandonei a prova, irmão. Quase. Ah, Eu tava, meu, prestes a abandonar, tremendo ali, cara, falando, mano, eu não tô aguentando. E tava me doendo o coração de não estar suportando aquele frio, sabe? uhum. Mas era um frio que vinha de dentro, assim, que eu tremia, que eu não conseguia controlar. Aí eu falei assim, puta, eu não queria abandonar. Eu tava triste, Uhum. sabe? E aí eu fiz um retorno ali, cara, peguei um vento a favor, que aí aquele ventão parou de vir no peito, e aí eu comecei a acelerar, nem me liguei para potência, para nada. Eu só falei, eu quero me esquentar, agora eu vou me esquentar. Aí eu comecei a acelerar, 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 acelerar. Isso já era quilômetro 120, 130. Tava lá na segunda volta, lá perto do aeroporto de novo. E aí, cara, deu uma luz. Aí eu consegui terminar a bike, cara, num tempo bem mais alto que eu tinha planejado por todas essas Sim. condições. Mas mesmo assim, entreguei uma prova que, cara, eu não, assim, eu sonhava em entregar, né, em 2000 e voltando em 12, Uhum. mas eu não tinha condições ainda Cara, de qualidade como atleta, de maturidade, sabe, sim. de resiliência ali. Então, isso que eu acho muito legal, né? Que você vai envelhecendo, mas se você tiver com a cabeça certa, com o olhar certo, você pô, vai melhorando como atleta, né? Não só como atleta, como pessoa em geral, né? Mas você vai melhorando a sua performance. E eu nunca fui um profissional, nunca coloquei carga profissional. Então, Uhum. as células aqui, elas estão fresquinhas, entendeu? Elas conseguem ainda Aham. sofrer, né, meu? Isso que é bacana. E o projeto das Six Majors, cara, como é que foi também a tua vida? Eu vi teu post ali com a medalha e tal. E como é que foi isso aí? E agora fechar em Tóquio. Só falando pra galera que não é da corrida de rua, né? Six Majors são as 6 maratonas, as 6 majors, né? Que tem quando você faz, você ganha uma medalha especial, tá aí atrás do Roy a medalha aí. Que é Berlim, Esse Boston, aqui. Nova York, Chicago, Londres e Tóquio aí, ó, no detalhe aí. E, cara, como é que foi? Tu fechou em Tóquio com 2:48 ainda, irmão. É, cara, começou no, assim, quando eu fiz a primeira, que foi Berlim, eu nem pensava na Six. Já tinha, né? Já Aham. sabia do circuito, mas não era um plano, sabe? Era fazer uma maratona bem feita, e naquela época eu estava buscando um sub 3. Foi 2015, a primeira. Uhum. A Su, inclusive, fez, foi a primeira dela, né? E logo depois a gente teve as nossas filhas. Então, começou meio que foi sem querer. Aí depois que eu comecei a trilhar o caminho. Mas foi muito legal, cara. Depois que você faz a primeira, segunda, terceira, aí você. Opa, peraí. É que tem algumas que são muito difíceis, né? Aham. Que nem Londres, Nova York, próprio Tóquio, né? Ou você vai disponibilizar de uma grana boa para comprar um pacote, ou você tem que dar muita sorte de ser sorteado. Então, eu já estava na cabeça que eu não poderia ter pressa, sabe, para fazer o Uhum. circuito. Então, fui indo com os alunos, fui construindo e acabei levando 10 anos para fazer as 6, assim, né? É que foi um tempo razoável, Sim, mas, cara, não me arrependo nada da experiência, cara. Uma prova, né? Você melhor que ninguém sabe que cada prova é única, né? sim, Cada uma você tem o seu aprendizado ali, você tem, né, aquela experiência que é única mesmo. Então, todas elas, né, e os percursos diferentes têm o seu desafio, têm a sua beleza.
tem a sua energia ali. Não, eu Cara, acho. E, e não, cara, legal você falar fala, assim, que às vezes a galera a gente vive numa sociedade de tanta pressa para as coisas, e cara, demorou 10 anos, né? E tipo, você vê tem. o quanto que são constrói, você já era, já fazia coisa, já tinha feito Ironman, tipo, olha o projeto e o quanto, o que que significa de verdade, né, cara? É. E o legal, né, voltando, que nem você falou, Uhum. foi isso, né? Tipo, em 2015 eu estava tentando subir 3, depois de 10 anos Hum, eu ainda estava batendo o meu RP, que né? doido, né? Então, é essa mentalidade que eu tento passar, principalmente para uma galera assim, igual Vai nós, falando mais aí. velho, Eu né? tô acendendo a luz. É. Desculpe te colocar no mesmo barco, né? Mas a gente já está mais velho, né? A gente já não é mais os meninos, né? Que, cara, não sei se você às vezes, né, tem os pensamentos, mas vira e mexe, para mim, eu tô com 44, vou fazer 45 agora em dezembro. Vira e mexe, a minha cabeça fala, cara, você tá envelhecendo. Olha, já era, cara, você não vai mais conseguir fazer o que você já fez. Uhum. É engraçado isso, né? Porque eu vivo falando o contrário pra galera. Eu vivo falando que não, dá, é só você construir, é só você gostar, é só você ir. E a minha cabeça vem falando ao É. contrário. Então eu falo, ô, relaxa, calma, relaxa, vamos aqui Uhum. bonitinho, você vai ver, né? E aí, mas é isso, se a gente não tem, né? Eu falo muito com os atletas, se a gente não tem a possibilidade dessa evolução, pelo menos na mente, que é possível continuar evoluindo, né? De novo, né? Eu tenho que fazer aqui só retroceder um pouquinho, porque a gente tem que lembrar que o Roy não era um cara resiliente, o Uhum. Roy não era um cara disciplinado, o Roy. Então, toda essa construção, né, é diferente de uma pessoa que já tem aquela maturidade que a gente falou dos jovens. Uhum. Se você jovem já tem essa maturidade, você vai estar no seu auge com os seus 25, 30 anos. Aí não dá para você querer bater RP com 45 anos, irmão. Uhum. Entendeu? Então, isso é um ponto. Mas eu pego uma grande parcela de atletas que não teve história de carga de treinamento assim mais consistente. Então, para essas pessoas, esse potencial de desenvolvimento é muito grande ainda, Gabriel. Sim. Entendeu? Para o cara falar, cara, eu não consigo fazer o meu melhor, ele tem que realmente se perguntar se ele não consegue ou se ele não está disposto a pagar o preço para fazer o melhor. Uhum. Porque realmente, às vezes, né, conforme você vai envelhecendo, o seu estilo de vida muda, né? Sim. As suas prioridades mudam e você, cara, você não quer mais falar o que você ralou para performar o que você já performou um dia. Aí, beleza. Então, Sim. né, se isso for consciente, maravilha. Aí você pode falar, não, eu não quero mais fazer o meu melhor. Mas se você eventualmente está colocando essa impossibilidade pela cabeça, aí eu tento quebrar isso daí. Eu falo, não, não, peraí, amigão. Né? Se você gosta da parada, se você tá afim ainda de colocar disciplina, né? Colocar, fazer o jogo bonitinho aqui, meu, vamos buscar ainda assim o seu melhor, né? Por que Uhum. não? Entendeu? Mesmo envelhecendo, tá? Sim. E a gente tem vários exemplos aí de pessoas mais velhas, meu, pum, performando pra caramba e conseguindo RP aí, né? Depois de Sim. mais velho. É, Então, ontem isso eu é até legal. gravei, cara, com o Roberto Fonseca. Não sei se você conhece, que é do Pinheiros. Sei, Pô, o Robert. 50 anos de idade, 8,28 no Ironman. Caraca, E, exatamente, velho. e a gente conversando e foi. Sensacional, né, velho? Não, absurdo, né? E, cara, falando com ele, ele falou: não, cara, porque eu tive um hiato da minha vida que eu só trabalhei, eu não treinei. Então é isso. E a gente conversando, eu, ele e o Lelo, que foi um cara que falou: cara, eu estou tendo dificuldade depois dos 50 de performar. Porque ele tem da cabeça da performance das antigas, mas ele é atleta desde sempre. É isso Então, aí. só validando isso, né? Que e o Robert ficou em hiato, agora tem, sei lá, 7, 8 anos que ele tá no triatlo, e o cara faz 8,28 E com 50 metendo anos de idade. porrada, velho. 50 anos de E idade. metendo porrada, velho. É isso aí, incrível. Loucura, E é isso aí. E é isso que eu tento traduzir para uma galera, né? Uhum. Nossa galera aqui do lifestyle. Falar, Sim, meu, pô, vamos. O que é importante também entender, Gabriel? Que naturalmente o ser humano vai buscando uma zona de conforto. sim, Mas se a gente fica atento a essa zona de conforto, ou se procura deixar ela um pouquinho mais resiliente, pronto, você tem um caminho da evolução, mesmo buscando a sua zona de conforto. Porque essa zona de conforto, e isso é outro cuidado, né?
para que não fique muito radical e você não faça mudanças muito drásticas, que é pouco sustentável. Né? Sim. O tri, ele é uma delícia, mas venhamos, cara, ele, se você pensar a longo prazo, ele não é muito sustentável, né, É velho? difícil, é. Pela, de, pela demanda de treino que você Sim. tem, entendeu? Então, é isso, é você ter a cabeça de, cara, eu tenho que, né, tá fazendo mudanças aqui nesse estilo de vida, mas que sejam consistentes e que eu consiga olhar para elas e falar, pô, tesão, minha vida está gostosa. Eu tô ainda com uma vida social bacana, eu tô com, né, com tempo para meus filhos, eu tô com tempo para minha esposa e, porra, tô sentindo uma evolução aqui também no esporte, entendeu? Poucos ajustes, Uhum. só que você vai deixando essa base da zona de conforto cada vez um pouquinho mais resiliente. Então você envelhece com qualidade, né? E você não se deixa ficar ali naquela, porra, naquela coisa que você já não quer mais pagar o preço porque Uhum. você perdeu a mão, né? Você entrou num conforto demais ali. E, cara, você que lida com o público assim todo dia, né? É difícil entrar na cabeça isso da galera, né? Porque tem a cobrança excessiva. A gente estava falando até no offline agora, né? Que eu falei, vou fazer a prova. Mas você, pô, mas aí você adequa a tua expectativa, né? Porque a galera tem Aham, expectativas, eu acho que hoje, ainda mais com o negócio da rede social, que te joga, te cria expectativas de uma coisa que às vezes não é a tua realidade, mas você vê, pô, fulano tá fazendo, ciclano tá fazendo, eu quero fazer, e acaba frustrando e também diminui a longevidade do atleta no esporte, né? com certeza. Então, esse é um trabalho, né, que tem que ser realmente um trabalho de meditação, sabe? Uhum. Da própria pessoa. Se ela tem essa sensibilidade, ela vai estar fazendo esses questionamentos, né? Ou se ela acompanha alguém que esteja instruindo ela, né, a fazer essas reflexões, porra, maravilha. Porque se não tiver esse trabalho de consciência mesmo, né, pelo que acontece hoje com as mídias, você é levado a esse Uhum. over. Você é levado a, a, a criar realmente um, né, um contexto onde só a performance é gostosa, Sim. entendeu? E infelizmente, e cara, mas ao mesmo tempo isso daqui é bom porque vai estar podendo, né, seja na dor ou no amor, ensinar as pessoas que, pô, tem que ter um jeito diferente de Uhum. lidar. Se eu estou pensando em longevidade, né, se eu estou pensando em qualidade, em satisfação a longo prazo. Então, pô, a pessoa que está entrando no esporte, por exemplo, ela ainda não tem essa maturidade. Então, se ela tiver batendo a cabeça, maravilha, né? A gente espera que ela vá aprender, que Uhum. ela vai evoluir e falar, não, opa, não precisa ser assim. Mas agora você pega uns caras que já estão há algum tempo ainda com esse mote, sabe? Com essa. Aí você fala, ô, migão, não, cara, é muito peso para você mesmo, cara. O esporte, esse nosso esporte, que não é profissional, né? É hobby. Cara, ele não pode ser só mais um braço de quem você é. Ele tem que ser uma ferramenta ali para te mostrar um potencial diferente que você tem, sabe? Ele tem que ser ali uma Sim. ferramenta para te mostrar um novo ser, entendeu? Pô, usa ele para isso também, não só para a saúde, claro, né? A gente está querendo essa saúde mental, essa saúde física, mas, pô, né? Para você aprender um pouquinho mais sobre você e poder ser diferente, né? Levar esse novo cara para a vida, né? Para o Sim. trabalho, para a família, para o dia a dia. Então, é isso, né? É um trabalho muito consciente. E hoje a gente tem bastante condições de estar buscando essa consciência, sabe? A gente tem muitas, pô, Carlinha de Piero, né? Com o trabalho da psicologia. Uhum. Você tem várias outras vertentes falando sobre essa importância, né? Desse processo mental. Então, cara, é isso. Se a pessoa tiver afim, quiser, ela vai estar conhecendo um caminho mais leve, mais gostoso aí dentro do esporte. E, cara, hoje a gente vive a era aí, um boom, né, da corrida de rua, que também tá vindo pro triatlo, tem essa segunda derivada aí no triatlo também, que a galera acaba caindo no esporte. Cara, como é que você vê esse momento da corrida de rua, não só como Roy, também como homem de negócio, né? Que, cara, acaba vindo a demanda de atletas mais atletas para você, enfim, mas como é que você tá vendo esse cenário hoje? Puta, eu tô adorando, cara, porque
eu brinco, né? Se todo mundo tivesse correndo, a gente não teria tanta guerra, não, né? Sim. Tanta gente frustrada aí meu, e querendo, né, elevar o ego de outras maneiras. Então eu vejo com muito bons olhos, cara, esse boom, sabe? E vejo o meu papel como o que eu tô te falando aqui, para trazer para essas pessoas que estão começando um olhar diferente, um olhar mais consciente no esporte, entendeu? Para que ela possa, né, se for performance, né, se for acelerar, torcer o cabo, que seja consciente, né, que ela esteja, né, colocando, trazendo, né, para o curto prazo as consequências e projetando isso a longo prazo. E se não for o caso da performance, né, do lifestyle, cara, ó, vamos por esse caminho aqui, ó, que é um caminho bem legal, bem saudável. Então, o meu papel de educador está muito forte hoje em dia, né, nessa questão de mostrar que ele pode ser gostoso, né? Que ele pode ser leve, que ele vai trazer muito conhecimento sobre você, sobre os seus pensamentos, porque para mim foi isso, cara. Então, eu vejo o poder transformador que ele tem. Uhum. Então, se a gente tiver, né, conseguindo levar esse essa mesma Uhum. pegada aí para a galera, por que não, né? Então, e, e a gente está posicionado assim na IQ, né? Com essa, o nosso público é o lifestyle. Nosso público é o cara que quer performar, Legal. mas ele está consciente que a performance é pessoal, né? O EQ vem de equilíbrio. A minha Uhum. empresa de personal era equilíbrio treinamento personalizado. Uhum. Hoje ela continua, só que a gente faz o fortalecimento só online, né? De corrida, de corredor e triatleta. Mas o EQ é equilíbrio, performance e essa performance individual, né? Então, cara, no nosso grupo e eu sinto muito orgulho de falar isso, mas tem uma competição muito saudável. Não tem aquela galera que está competindo com o outro Uhum. da equipe, entendeu? Que está precisando se sentir bem, né, por ser o cara e colocando o outro para. Não tem isso, sabe? Não tem a Legal. competição interna ali. Cara, é uma satisfação, porque todo mundo que entra fala, porra, o ambiente aqui é muito tranquilo, é muito sossegado. Fala, é. E é assim que tem que ser, Sim. entendeu? E não é porque os caras não estão performando, tá? Não é porque os caras não estão fazendo o melhor deles. Estão. Mas a gente acredita que, né, se for dessa forma, é mais saudável, é mais gostoso, assim. Tanto para o ambiente como para a própria pessoa. E, cara, como é que você vê também hoje o mercado de assessoria esportiva, assim? Como é que você vê hoje e o futuro? O que que você já vê que é o futuro da assessoria esportiva? Que você até falou, né, cara, não tenho tempo para montar a tenda e tudo. E eu vejo alguém e fala, cara, vou abrir. Pô, é treino no Ibirapuera, 5 da manhã, monta a tenda não sei o quê, vai na Estrada Velha. Eu falei, tá, cara, tipo, vai ser isso? Como é que você vê o futuro do mercado hoje e o futuro do mercado? Cara, é uma pergunta boa, né? Ainda mais com a inteligência artificial vindo aí, É. né, com tudo. Eu acho que vai abalar de alguma maneira, porque vão surgir, né, soluções aí onde o profissional não vai ter tanta relevância assim para aquelas pessoas que são mais autodidatas, né, Hum, que buscam, né, uma coisa menos sociável, mas eu acredito que a gente ainda vai ter um mercado bem promissor pelos próximos anos, né? Porque, mais uma vez, eu acho que essa geração, principalmente que está vindo, já está vindo com uma ideia de qualidade de vida muito maior do que a nossa geração tinha nessa sim. época, sabe? Estudos em relação a bebidas já são menores, né? Em relação à atividade física, né? Tem um engajamento maior. Então, eu vejo que pô, o mercado vai crescer, né, de assessoria. Mas é o que a gente estava falando, né? O cara que resolve montar, se ele tiver com o propósito certo, né? Se ele tiver com a missão, né, bem clara para ele vai amadurecer no caminho. Ele vai se estruturando, né? Por quê? Porque vai ter uma demanda para esse cara. Uhum, Mas não é fácil, né, Gabriel? A gente sim. sabe que empreender é difícil pra caramba, né, Pô, meu? Então, se você tem a motivação, se você tem a paixão, se você
tem essa visão a longo prazo e não precisar que seja da noite para o dia, pô, vai estar bem posicionado. Se não, cara, você vai ficar ali algum tempinho, já vai ver que o negócio é mais duro do que parece ser, né? E vai sair. Enfim, eu acho que é um baita negócio, porque a missão é muito boa, né? Sim. Levar para a galera saúde, levar para a galera esse estilo de vida gostoso, né? Saudável, pô, bem diferente do meio corporativo, né, meu? Pô, a gente está lidando com o prazer das pessoas, né? A Sim. gente está lidando ali com as metas, né? Com a confiança da pessoa. Pô, isso é gostoso demais, cara. Então, bom, eu sou suspeito para falar, né? Que a gente estava conversando. Eu sou meio workaholic, né? Nesse sentido. Eu trabalho de segunda a segunda aí e amarradão. Então, E o legal. Brasil é muito peculiar, né? Que essa questão de assessoria esportiva é muito do Brasil, né, galera? Essa necessidade de É, socializar, né? é. Por isso, né? O nosso povo é Sim. assim, né, cara? É, A gente gosta dessa resenha, né? Pô, quantas vezes você não foi pro treino mais pela resenha do que pelo treino, né, cara? pô, Mas, pô, vou inúmeras. lá ver a galera, eu vou lá trocar uma ideia, eu vou bater papo e aí você acaba treinando de lambuja. Sim. Então, é isso, né? Então, eu vejo um poder muito grande nisso. Quando eu comecei lá, que eu era só planilha, eu falava para a galera, ó, se você é disciplinado, se você quer evoluir, pô, a gente vai fazer um bom trabalho aqui. Se você precisa de estrutura e uma parte social, eu não vou conseguir te dar, né? Então, eu não via uma importância tão grande assim, porque eu só via mais a performance, assim, Uhum. né? Então, olhava o todo, sabe? Eu não olhava tanto essa qualidade, né? Essa sustentabilidade aí ao longo dos anos. E essa parte social é fundamental para isso, cara. Sabe? É fundamental você estar num ambiente ali que você pertence, né, àquele grupo, pô, aquele grupo fala a sua língua, aquele grupo divide os seus valores, né? Estão indo para o mesmo lugar, você consegue ficar à vontade ali. Sim. Pô, aí você vai só somando, né, cara? Você só vai crescendo. É, até estava no 70.3 agora, cara, me assustou, assim, vários nomes novos de assessoria que eu não conhecia, assim, é muito louco essa explosão, agora eu te falei, né, morando em Maceió também, passo, cara, quando você vai à corrida de rua, como tem assessoria no Brasil, né, cara? Sim, sim. É, É muita é. gente. Porque é um modelo de negócio legal, né? Sim. Tipo, ele é bem bacana. Então, para negócio mesmo, ele tem uma margem boa, né? Ele, pô, de novo, é isso, né? É uma satisfação trabalhar com esporte, né? É gostoso, então, realmente. Mas não é para todo mundo, né? E com o tempo a gente vai vendo aí quem que fica mesmo, né? É. O negócio ser perene é outra história, né? Mas eu fico sempre gosto É, de perguntar, que eu já conversei com o Marcos Paulo também, que é um cara que tá aí no mercado há um tempão. E foi engraçado que a gente encontrou na Maratona do Rio. Aí ele falou, cara, eu tô feliz que eu já tenho minha empresa há muito tempo, mas eu tô assustado com a evolução. Aí ele fala sobre geração de conteúdo, que hoje as assessorias também geram conteúdo. Ele começou a falar, ele falou, cara, a demanda hoje também, né? aham, Agora eu como negócio, aprendendo como negócio, mudou demais, cara. Ele falou, cara, hoje ele falou, eu tô bem, porque, né, já tô 30 anos de mercado e tal, e, enfim, é outro público. Mas tem ainda isso, né, cara? sim. Também trazer assessoria para o lado digital sem perder o lado social ali, presencial, né? Humano, exatamente. Então, é essa a batalha. E eu acho que é E, uma cara, briga que na educação física não tem, né, cara? Isso é uma reclamação que eu tenho da grade, da área de saúde, que 99% de vocês serão profissionais liberais. Médico, dentista, e ninguém tem aula de empreendedorismo, de marketing. não tem, é verdade. A gente vai aprendendo meio que na raça É, mesmo, né? Ou se associando a pessoas que têm sim. esse conhecimento, né? Essa É. habilidade. É isso mesmo. E, cara, e tá aí mais uma das dificuldades, né? Para quem está começando uma assessoria nova, que é isso, né? Poxa, essa questão do digital aí, da inteligência artificial vai Vai. ser diferente. Vai ser legal de ver os próximos capítulos aí. Um Eu tô amigo meu curioso. até me escreveu assim, ele, cara, monta uma planilha que eu quero correr 10K abaixo de 40 minutos. Minutos. Aí eu falei, cara, eu não sou educador físico, filho, esquece, para com isso. Aí ele, não sei o quê. Aí eu brinquei no chat GPT, fui ver. Cara, é bizarro.
o que sai ali. É bizarro, com Quantas certeza. semanas, qual é o objetivo, qual é o dia da prova-alvo. Aí mandou, eu olhei assim, eu falei, caraca, velho. Aí É eu muito falei, louco, né? não, vou treinar 2 vezes por semana, muda. Aí, pá, mudou ele, quer que eu te mande em Excel, quer que eu te mande já no Google Calendar, já salve. Eu falei, rapaz, velho, é assustador isso aqui, É, cara. é isso aí. E essa E é foi só o começo, é né, só meu? o E é só começo. o começo disso daí. É. Só que, e aí, o que me deixa mais tranquilo é por entender também dessa necessidade do ser humano, né? Uhum, E, e pensando a longo prazo, né? Pensando e olhando para trás, né? Como a gente evoluiu e evolui, você sabe que as coisas, elas, no papel, o papel cabe qualquer coisa, né? uhum, O, o treino sai ali, você fala, pô, tô pronto para o sub-40. Mas e o dia a dia? E o sim, arroz com feijão? E aí, como é que é o negócio, entendeu? Então, de novo, algumas pessoas vão ter habilidade e vão se beneficiar pra caramba. Mas muitas outras não, cara. Muitas sim, outras precisam dessa orientação, né, para dar o ponto, para, cara, aperta aqui ou não, segura agora, ou leva mais leve, ou não, meu, ou pega mais pesado aí que você tá muito mole, sabe? uhum, Precisam desse, sim, né, desse ajuste. Muitas pessoas. sim. Então, o que a inteligência ainda não vai ser capaz de fazer, né? É. Não, e assim, se for pensar também o que evoluiu a tecnologia, né, cara? Acho que tempos quando você começou, a dificuldade de ter feedback do treino. Porque o treinador passava o Sim, treino, mas você não tinha as métricas para olhar depois. Ele confiava, ou se o treinador não estava ali. Só que, pô, com assessoria, com um monte de atleta, você não consegue estar no treino de todo mundo. Então, também tem um lado positivo, né? Que hoje você consegue ver o que as sim, pessoas fizeram, passar o feedback. Eu acho que o negócio muito. também da inteligência artificial, pô, mas beleza, eu montei 12 semanas de treino. Tá, e se eu tenho viagem, ou se eu não tô me sentindo bem, se eu tô. É hora de tirar, faz a semana mais leve, supercompensação, faz não sei o quê, tira. Isso é uma coisa que você não tiver maturidade, Tá eu já. muito mais na mão. É, Cara, se atleta profissional não consegue se treinar, muitos não conseguem se treinar com esse medo da sim, sobrecarga e tudo. Imagina um atleta amador, vai tentar um pouco, daqui a pouco vai falar, ah, não, bicho, eu preciso de alguém para é. para me podar ou para trocar essa ideia, né? Que seja talvez até vire um trabalho mais de consultoria às vezes, né? Do tipo, puta, E cara, sim, entendi e exato. tal, é. Eu tenho esse pensamento, Gabriel. Aqui, o meu grande objetivo é levar o atleta a essa maturidade, entendeu? Uhum. Que em algum momento eu esteja discutindo com ele as cargas. Eu não esteja falando o que ele tem que fazer ou não. Porque aí sim, cara, aí sim eu tô atingindo o meu objetivo, que é, Legal. cara, você precisa aprender com esse processo aqui, cara. Você não precisa de um pai para a vida inteira, entendeu? Em algum momento você tem que ser você, você É, sabe o que você precisa. é. E aí a gente vai discutir, a gente vai entender, a gente vai falar, pô, e aí, tá bom? Ó, eu acho que tá precisando. Você tá sentindo que conseguiria mais um pouco de cá? E aí chega uma evolução bacana, com certeza. Cara, deixa eu te perguntar, uma curiosidade até pessoal. Tu tá até com a camisa aí da Nike. Como é que é a tua relação com a Nike? Eu vi que você é treinador da Nike, eu conheço a Aline, Cupido da Nike também, enfim. Mas, você, Aham. cara, acho que desde que eu te conheço, você sempre foi Nike, assim, como é que é, essa tua relação? Eu em- Começou em 2019, comecei como eu fiz a peneira para ser treinador da Nike, eu estava com outras pessoas disputando uma vaga ali para ser treinador, e na Ah, época a Nike era muito forte, elas tinham o NRC, né, que eram os corres que a sim. Nike fazia no Ibirapuera, e tinha até uma divisão dentro da Nike específica para o NRC. Inclusive a Rosana Fortes, que é do Strava hoje, ela, Ah, ela era dessa divisão, ela que tomava conta disso tudo aí. E então, pô, eu já olhava aquilo, né? Eu já tava, eu tinha, por muitos anos eu usei ASICS, então eu adorava os produtos da ASICS. E aí, na época que eu migrei para corrida, eu fui um pouquinho para Adidas, e aí começou a vir os tênis de placa da Nike nessa época ali. uhum. Aí eu comecei a me envolver mais com o produto. Então eu já olhava com bons olhos assim, falava, porra, não ia ser nada mal, hein? Um dia ter uma relação legal com a Nike. E aí, meu, surgiu a oportunidade de fazer esse teste. Eu entrei como treinador da Nike e estou até hoje. Então, eu sou consultor também deles quando eles precisam de alguma consultoria em relação à corrida, que nem teve a corrida da Nike o ano passado, né? Eu e a Natália, que é a outra treinadora, a Natália
Barbosa. A gente montou os treinos de 5, 10 e 21 lá para quem quisesse acompanhar no site, os treinos de corrida. A gente está, né, nas jornadas que a Nike faz a cada ano, a gente sempre está envolvido com elas, enfim. Então, e agora, né, a Nike também ela é patrocinadora da IQ. Então, a gente também tem a Hum. parceria junto com a IQ. Então, isso foi, né, foi sendo trabalhado aos pouquinhos, a gente foi se namorando e aí de um tempo para cá essa abertura ficou muito maior e aí a gente conseguiu estreitar essa relação também com a empresa. Mas o E que que foi é muito o legal. treinador da Nike? É tipo, é para o que você faz? Você falou de planilha, essa planilha tá onde? Como é que é? Não, essas planilhas foi para a corrida da Nike. Então, Tá, rolou a meia maratona da Nike ano passado, a lembro. gente criou a jornada. Aí, por exemplo, ano passado foram 12 treinos antes da prova, da meia maratona que rolou. Então, eu e a Nath, a gente estava lá nesses treinos e a gente fez uma sequência dentro desses treinos que a gente ia, que a galera podia participar, para essa jornada até o dia da meia Entendi. maratona, entendeu? Esse ano, por exemplo, não sei se você viu, tem o truck da Nike. Então, esse truck está rodando, fazendo alguns eventos por São Paulo, e aí eu e a Nath somos os treinadores responsáveis por aquele treino. Né? Uhum. Então, a gente esteve em Campinas há 2 finais de semana atrás. Esse final de semana eu não consegui ir, mas teve também, né, um evento. Vai ter agora na USP, o truck vai estar lá para a galera poder só experimentar os modelos dos tênis, mas ao longo desse ano tem Legal. alguns treinos que a gente está participando lá e conduzindo, né? A gente vai conduzindo, a gente separa os ritmos ali, separa os pacers em ritmos, sabe? Uhum. Tenta organizar bem Entendi. a experiência do treino. Ah, agora entendi. Eu não sabia. E, cara, o legal é que a gente está falando tanto de evolução, de assessorias e tudo. Talvez o modelo tradicional fala, não vou trabalhar para outra empresa, eu já tenho a minha. E eu acho que agora são coisas Uhum. que juntam, tanto que agora a Nike também está com a EQ, mas também é a evolução do mercado, né? Você entendendo essa abertura, você também tendo essa abertura de falar, cara, vale a pena eu estar ali, quem sabe isso junta no futuro, ou seja, outra fonte também de renda para você, claro, né? Sim, cara, e assim, esses corres que a gente faz com a Nike é um público totalmente diferente desse público que estou acostumado. Uhum. Então, é muito gostoso poder vivenciar esse tipo, sabe, Uhum. diferente da corrida. Né? Uma corrida mais leve, sem ritmo, sem preocupação de nenhuma meta, sabe? O correr pelo correr. E Sim. isso me agrada muito, sabe? Não tá perdendo essa essência também da Massa. corrida. Então nunca foi uma possibilidade abrir mão só porque eu tenho EQ, sabe? Uhum. Porque eu sempre estava enxergando a corrida de uma forma mais global mesmo, ampla, não só, pô, ritmo, não só meta, não só RP, mas, cara, essa conexão, né? Essa coisa, pô, tô correndo, não estou pensando em nada, só estou correndo aqui, me mexendo, minhas células estão fluindo e os pensamentos estão sendo renovados, sabe? Essa coisa leve, só de correr mesmo. E, cara, eu acho muito massa esse encontro com pessoas que não são do meio, porque eu acho que, cara, você vivenciou o triatlo, vive o triatlo ainda. O triatleta é mais Caxias. E até quando eu Sim, assumi o Mundo Tri, eu já tinha, acho que eu tenho uns 15 anos de triatlo agora, todo mundo Tri 4 anos na frente. Você fala, não, eu já sei o que é a transição, eu sei, a galera toda sabe. Não, a galera não sabe, tem muita gente que está começando, tem muita gente que tem que explicar. E aí eu comecei a entender, eu falo, cara, eu tenho que desconstruir o Gabriel Triatleta para falar com essa galera, porque muita gente às vezes elogia, pô, eu vi teu vídeo de transição e tudo, como é que. Legal pra caramba, aprendi e tal. Você fala, puto, que legal. Que é a galera que tá começando sim. agora, um negócio que eu comecei há 15 anos atrás, mas também que não tem nem noção, eles nem têm noção de onde eles estão entrando, assim, não falta de noção no sentido ruim, mas como a vida deles vai Aham. melhorar, como a vida deles vai se transformar por causa do esporte. Então, tipo, é legal ter esse contato que eu acho que a gente volta a ser aquela criança de novo, né? Exato. E esse olhar também, né? É, Esse olhar de falar, opa, peraí, né? O básico precisa ser dito, né? sim. Opa, peraí. Para mim, né? Isso é muito legal, né? Não só no esporte, mas como ser humano, né? Pô, para mim isso daqui é normal, mas para aquela pessoa que tem mais dificuldade, que está começando, ela não consegue enxergar dessa maneira. Deixa eu pegar na mão dela e trazer ela, né? E ajudar. Isso é sensacional.
Não, é massa. Cara, até a gente tava falando de corrida no geral, mas não sei se você viu a corrida do Bel Marx, tá rolando? Eu já ouvi, um aluno meu já participou dela, que era de 5K, não é? É, mas cara, assim, o que eles fizeram, assim, porque bom, a galera que não sabe Bel Marx, né, que era do Chiclete com Banana e tal, ele criou, ele já corria, corre sempre. O filho dele começou a correr, acho Tá, que o filho dele fez Berlim agora, inclusive. que legal. Já era corredor e tal, e surgiu a ideia de fazer a corrida que chama 100% Você, que é até o nome já foi o nome de disco deles e tal. Disco pra galera que não sabe, né? Galera da nova Aham. geração também não sabe o que é disco. Enfim, entra no Spotify lá que vocês vão descobrir o que que era. E, cara, só que eles criaram assim, no final do evento tem um show deles. Aham. Então o Bel corre, o filho corre, ele vai tomar banho e começa um show. Show mesmo, de careta, começa tudo, vende cerveja. Só que, por que É. que eu tô falando isso? Cara, agora em Maceió foram 10 mil pessoas na prova. Uau! E, cara, a minha sogra fez, que nunca tinha feito corrida de rua. Um monte de gente iniciante faz. Aí acho que tem 3K caminhar, tem 5K pode caminhar. Enfim, tem distâncias assim. Mas no final, cara, 10 mil pessoas pagando um evento para pegar o show do Bel. Só que pega a galera que nunca ia, mas vai por causa do show do Bel. E quer ir, tá na corrida de rua por causa disso. E, cara, é isso. Micareta, 8 horas da manhã, tá a galera lá na micareta, mas já É, correu. Aí você é, fala, cara, que animal, que é uma experiência diferente, tá falando com um público diferente, e tá trazendo gente pro sim. esporte, sabe? Tipo, É isso. Exatamente, cara. Isso que é o mais importante, né? Você tá dando a oportunidade para a pessoa vivenciar aquilo que a sim. gente sente que é um tesão, né? Caraca, como é gostoso isso. A pessoa pode ter né? Sentir essa. Pô, ainda mais com 10 mil pessoas, né, cara? Aquela vibração, né? Aquela galera Pô, fazendo. É demais, cara. e, Ô, não e tem um cara não que eu tem. levo para assistir, seja familiar ou amigo, que eu levo para assistir um Iron Man, por exemplo, Putz, que não sai de lá querendo fazer, velho. Não é isso? é golpe, é Você golpe. fala, minha família, toda vez que eles vão assistir, eles falam: Ah, eu vou começar a treinar. Pergunta se eles já começaram a treinar. Mas só de estar naquele É, ambiente, irmão, puta, é. aí você fala: Cara, que demais isso daqui, que gostoso. É muito legal. Cara, esse ano que o Iron Man fez sol, né? Puta, a galera, cara, Puta, quase me inscrevi. Eu puta, pode balancei. crer, né? Aí eu falei, cara, eu tenho que trabalhar, calma, 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 deixa eu passar. E quando esgotou, eu falei, beleza, era isso, é melhor. Boa. Era um sinal. Mas, cara, até o negócio do Bel dizem que vai ser o maior, já é o maior ciclo de rua do Brasil, cara, número de pessoas. Porque é isso, tá botando Pô, 10, que 15, 20 legal, mil cara. pessoas em prova e com show no final. Tipo, Que legal, animal cara. também. Essa outra coisa que eu acho que o triatlo também às vezes é mais fechado com algumas coisas. E você vai ver na corrida de rua tá inovando, porque também, cara, tá tendo, sei lá, São Paulo tem, todo final de semana tem duas, três corridas de rua. Então, né, cara, como é que você Aham, inova? Como é que você atrai gente? Ah, vou fazer o percurso X na marginal. Tá, tem 10 provas na marginal iguais no ano, ou sim. mais, né? É. Cara, o que que eu inovo? O que que eu faço de experiência? Tipo, então também é um público que está cobrando outras coisas. Talvez a gente queira mais das antigas e fala, cara, eu quero só o posto de hidratação, cronometragem certa, largar no horário, pra mim tá top. E eu já vi uma galera com outra demanda, na minha opinião, assim, Tá não sei se você buscando outras concorda. coisas. Sim, sim, pode ser, com certeza. É, eu não tinha pensado dessa maneira, mas com certeza pode ser uma possibilidade mesmo. Porque tem vários alunos que falam, pô, não aguento mais correr na marginal. Isso é um fato, né? Não, é muito prático, mas é isso, É, né, cara? Quando você tá ali, você meio que só tá pensando ali né, é, na performance, né? Fala, pô, deixa eu melhorar aqui. Então você tá com a cabeça boa para tá curtindo, levando um amigo, né, para melhorar, ou tá ali com a galera ali só para sentir a vibe mesmo. Enfim, é isso. Porque não vai ter outras experiências, né, que a prova pode proporcionar ali. não, com certeza. Ó, indo pra reta final aqui, cara, qual que você acha que foi a melhor lição que o esporte te deu, cara? Ah, meu, eu acho que a humildade. Ele me ensinou, né, por esse histórico aí que a gente estava conversando, que eu tinha, em algum momento, né, entrei no modo sobrevivência muito de arrogância, sabe? Porque eu não tinha tanta autoestima, eu não aceitava que eu não sabia das coisas. Então, eu me colocava num patamar de muito saber e ouvia pouco as pessoas, né? Por isso. E o esporte, cara, ele foi me dando essa, né? Essa
primeiro a confiança Uhum. de eu estar vendo, de eu estar conseguindo fazer coisas que eu não imaginava que eu era capaz, e isso vai te trazendo essa autoestima, né? Vai te trazendo essa confiança. Com certeza também vai alimentando o ego, né? Nesse momento inicial aí que eu estava nessa evolução, era muito mais ego do que a confiança, mas quando eu comecei a entender esse jogo, aí eu falei, não, opa, peraí, né? Não tem problema ter o ego, mas vamos realmente fazer por mim, né? Fazer realmente porque eu sinto que é bom, eu sinto que eu evoluo, e aí foi indo para a confiança, não tanto para o ego. E, e aí, cara, uma vez que você está confiante, você fala, pô, né? Você começa a rever as suas atitudes antigamente, você fala, cara, não era legal o jeito que eu tratava as pessoas, ou às vezes ela nem percebia, mas como eu me colocava perante as pessoas, isso é muito louco, né? Porque às vezes você se vende como uma boa pessoa, mas aqui dentro você está falando, ah, o cara não sabe de nada, o cara não sabe de nada. Uhum. E eu, infelizmente, muitas vezes eu agia dessa maneira, sabe? Cara, E o esporte me deu essa condição de falar, cara, você não é ninguém, entendeu? Baixa a bola aí, né? Fica pianinho aí, ó. Cara, isso eu sou muito grato por isso, entendeu? Por pô, essa humildade. E, claro, aí por isso que virou mais missão ainda, né? Tentar devolver essa transformação que eu pude sentir para o maior número de pessoas que eu conseguisse. é, como é que a relação do esporte aí cara, você e a Soraya mega envolvidos no esporte, tuas filhas estão, não tem pra onde escapar, né? Não tem, não tem. A gente colocou elas tinham uma facilidade para nadar. Elas nadavam desde pequenininho, Hum. desde bebezinha, né? E aí elas faziam lá na Riboc, elas faziam as aulinhas de natação. E a gente viu que ela tinha uma certa facilidade e a gente fez a peneira do Centro Olímpico. E elas passaram as duas. A pequenininha tinha 5 anos e a mais velha tinha 6, 5 e 6. Cara, foi um trauma para elas. A piscina vivia gelada lá no Centro Olímpico. A Cara, carga de treino é treinamento mesmo, sabe? Com uma idade muito baixa. As minas, teve uma competição que elas estavam participando ali que as duas começaram a chorar e eu tadinho. falei, tá errado. Isso tá errado. Isso tá errado. A gente tirou elas do Centro Olímpico, agora elas fazem na show de novo, onde o papai começou, uma vez por semana. Elas vão meio emburrada ainda, que eu acho que é um certo trauma, Aham, mas eu já negociei com elas que elas precisam aprender a nadar. Até sim. elas estiverem nadando bonitinho, os 4 estilos ali, elas vão continuar. Então, eu imagino que até uns 12, 13 anos ali, elas já estejam, né, com esse repertório aí motor. Mas a mais velha é vidrada em GR, que tem na escola, então ela faz parte da equipe da escola Uhum. GR e treina todos os dias. A mais novinha, né, ela faz o xadrez, então ela foi mais para uma área intelectual aí, também é da equipe de xadrez. Inclusive, esse final de semana que passou, a gente foi para o Campeonato Brasileiro de Xadrez, lá em Caraca, Caxambu, mó barato, que que eu irado. vi a galera lá, outro público, completamente diferente, mas meu engajamento, assim, os caras estudando, os caras treinando, então eu falei, caraca, o negócio é sério aqui, meu. E Que foi mó barato. massa. E, e então ela faz xadrez, a natação e ela joga um futebol aqui no prédio. Então, estamos nesses esportes. Mas a gente está sentindo a necessidade de se envolver em algum clube para dar essa vivência maior nos esportes para elas, porque elas são muito, as duas têm muita energia, Uhum. sabe? Tem muita, precisa dar uma canalizada nessa energia aí também. E, cara, acho que puta, criança, quanto mais esporte fizer, melhor, né, cara? Ah, com certeza. Vai dar repertório motor e depois se vira, ver o que que vai fazer, né? Tipo, mas. E essas outras qualidades, né, Gabriel, que a gente estava falando, né? Essa questão da disciplina ali, né? A questão da resiliência, de você saber sofrer ali, né? Enfim, além Humildade, do né? lado Do que você da falou também, humildade, humildade, que é, perder o é, esporte vai te atropelar e faz esquece. parte, É, exatamente. aprender a perder, Então, né? é super importante. Eu acho que é fundamental, ainda mais nessa essa era de tela, né, que a gente está, né? Então, cara, se a gente puder incentivar as crianças a estarem participando aí das atividades esportivas, é muito, muito válido, né, meu?
vocês fazem a gestão de tela delas assim? Porque a curiosidade, cara, o que eu vejo em restaurante, o povo larga um tablet na mão da criança e esquece a criança ali, eu falo, cara, que loucura isso. Eu não sou pai, né? Então não tem Cara, a muita. Soraya, a Soraya é bem firme nisso, cara. Ela tem uma preocupação muito grande, sabe? Às vezes eu até acho que é um pouquinho exagerado, mas eu deixo mais, meu, que se for um pouquinho mais exagerado nesse caso aí não tem problema, entendeu? Uhum. Mas sim, ela controla bem isso daí. Eu já não tenho essa habilidade que ela tem para controlar, porque eu gosto também. Então, eu gosto de sentar ali, assistir um filme e tal. Quando eu vejo, eu tô lá incentivando as meninas a estar na tela também. Então, A a mãe Soraya faz tem isso três bem crianças feito. em casa, né? Tem três. Coitada da Soraya. É esporro nas duas, daqui a pouco fala, Roy, vem aqui, senta também que você vai ouvir o esporro agora. Às vezes é primeiro no pai, depois vai para as filhas. Já grita um Rodolfo lá de longe e fala, ferrou, ferrou, desliga Pai, logo o o que que eu fiz? computador. Ah, cara, É mas é muito bom. doido mesmo, porque isso vicia muito, cara. Imagina pra criança o qual. Cara, a gente já fica, às vezes eu me vejo no celular e falo, caraca, Sim, peraí, eu tô há uma hora aqui mexendo, vendo nada, só mexendo, mexendo, mexendo e imagina a criança, cara. Hum, é isso mesmo. A gente vê quando a gente, né, dá para elas assim, elas ficam entorpecidas ali, cara. É muito louco. é louco. E, Roy, qual que é o teu sonho hoje, cara? Cara, o Profissional, meu pessoal, sonho, qualquer sonho. cara, eu acho que é, sei lá, é continuar construindo isso daqui, cara. Que eu tô, parece piegas, mas eu tô vivendo o sonho, sabe? Eu sempre Uhum. quis uma vida equilibrada, sempre uma vida com muito esporte, né, com uma satisfação legal, ter a minha família. Então, pô, graças a Deus eu tenho tudo isso. Por isso eu já agradeci hoje, né, que é o meu. Teu Eu lema. faço questão de sempre estar olhando, né, tudo que a gente tem aí ao nosso redor, que sempre é mais do que realmente a gente precisaria. Então, cara, o meu sonho é continuar nessa evolução aí, né, continuar de alguma maneira retribuir, né, para a sociedade aí mais também. Mas, meu velho, te agradecer pelo papo, te chamei. Você não Pô, entendeu nada semana passada quando eu apareci, né? nada, eu falei, caraca, que da hora. Gabriel, essa hora chamando. E te falei, assim, a gente se encontrou, o Roy vai na igreja do lado do meu antigo prédio, né? Onde eu morava, encontrei na Prédio. rua. Eu tava voltando a corrida, né? Ainda bem que você me viu correndo pra ver que É, eu era atleta ainda. é. Oi? Aí ele, pô, ele até falou, você até brincou, né? Já sei onde eu vou estacionar o carro da próxima vez, que é difícil estacionar o carro ali na rua, né? Pra caramba, ali fica lotado, meu. E, pô, cara, que Mas bom é, que. Ah. e aí na mensagem eu descobri que você não tá mais lá. Eu falei, pô, perdi minha vaga, pô. Ele vai me oferecer a vaga, é agora, né? Mas, pô, irmão, cara, foi massa te encontrar aquele dia, uma coincidência boa também do treino. E, pô, sempre. Que é engraçado que a gente já se conhece, se encontra e o Roy é o cara, você tá sempre tranquilo, assim, né? Sempre o cara que pô, fala e acho que o diferencial, você sempre olha no olho, assim, você tá preocupado de verdade com a pessoa quando você tá interessado, não é preocupado, interessado ali quando fala. E às vezes a gente Sim, encontra uma galera que só e aí, e vai, assim, então, por mais corrida que esteja o dia, pô, é sempre bom te encontrar, o papo é sempre bom, apesar de a gente se encontrar pouco, né, legal. pelas dinâmicas de vida. Mas, pô, que Sim. bom que você aceitou o convite aqui. Foi demais trocar ideia e conhecer mais da tua história também. Pô, eu que agradeço, Gabriel, de verdade. Foi um prazerzão e fluiu, né? Bem Oi. gostoso mesmo. Obrigado aí pelo papo, pela oportunidade. E a gente vai se encontrar. Você vai estar lá em Floripa, né? É, você dentro da ponto 3 já é. O Roy começou a Legal. treinar ontem, né? Pô. Quando é que. Depois da City, eu fiz a São Paulo City, Aí, pô. aí voltei a pedalar e a nadar. Em agosto eu voltei a nadar e pedalar. Show, não. Lá a gente se encontra assim, bate um papo lá. E vai ser legal, a provinha vai ser Fechado. legal lá. Vai ser legal. Também a data é diferente, né? É, Então, vai ser interessante vai de ser o ver. primeiro ano em outubro. Vamos ver como é que vai ser. É O calor isso. não pegar Valeu, meu muito. amigo. Precisando, tá em casa, já sabe, Gabriel, né? tamo junto. Valeu É mesmo, isso. irmão. Valeu. É isso, Abração. galera. Mais um MT Cash com Rodolfo Siqueira. Roy Siqueira. Nos vemos na semana que vem. Valeu.